Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre mais uma boa notícia aí na economia que rolou ontem, tá? Ontem saiu na imprensa, saiu nos meios de comunicação que o Brasil chegou à 9ª posição no ranking das maiores economias do mundo, tá? Esse ano ganhamos 2 posições aí, subimos do 11º para o 9º, né? E agora somos uma das, já voltamos para esse grupo aí das 10 maiores economias do mundo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, sobre, enfim, os valores aí ligados a essa conquista e mais uma vez o quanto que isso mostra de diferença entre o projeto da esquerda e o projeto da direita, né? O tal do ministro lá, o posto Ipiranga, né, do Bozo, que era o Paulo Guedes, disse que o Brasil em 6 meses viraria uma Argentina e em 1 ano e meio a gente viraria uma Venezuela, né, se a esquerda ganhasse. Na verdade, pelo contrário, a gente está subindo aí, está consertando as cagadas que essa gente fez e pelo contrário, a Argentina parece que está caminhando para virar uma Venezuela, porque os alimentos lá, por exemplo, já triplicaram de preço. Foi o que aconteceu aqui no Brasil com a vitória da direita, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí também no vídeo de hoje, tá? E eu vou passar uns números para vocês aqui também sobre a história aí desse ranking, tá? Desde o governo Lula até agora, do primeiro governo Lula, para vocês verem aí a diferença, né? O quanto que isso demonstra aí, mais uma vez, as diferenças entre esses projetos, tá? Antes de mais nada, deixo mais uma vez para vocês aqui a dica do meu livro, tá? O Do Outro Lado de Cá, meu novo livro de poemas. Se conseguirem furar o bloqueio bizarro, absurdo, aqui, criminoso que eu estou sofrendo nas minhas redes sociais, a gente tenta conversar aqui sobre o livro, tá? Meu 3º livro de poemas, meu 5º pela Multifoco, meu 9º livro no total, tá bom? Então, enfim, a gente conversa aí, o zap tá na descrição do vídeo aqui, tá? Então vamos lá, pessoal, o vídeo de hoje é esse, né? Brasil ultrapassa o Canadá e já é a 9ª maior economia do mundo, certo? Na imprensa saiu, vou deixar o link para vocês aí da Agência Brasil, saiu o link lá, tá? Saiu notícia lá, né? Brasil salta 2 posições e se torna a 9ª economia do mundo em 2023. Então diz o seguinte, né? Com previsão de crescimento de 3,1% no Produto Interno Bruto, que é o PIB, neste ano o Brasil saltará 2 posições e se tornará a 9ª economia do mundo em 2023, divulgou nesta terça-feira, dia 19, o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Segundo a instituição, o país deverá encerrar o ano com um PIB nominal de 2 trilhões 130 bilhões de dólares, ultrapassando o Canadá com PIB estimado em 2,12 trilhões. Tá? E aqui nesse primeiro parágrafo já vale comentar algumas coisas. Primeiro, esse crescimento de 3,1 que o FMI está prevendo para o Brasil agora é baseado nas próprias movimentações do próprio governo brasileiro, porque o mercado financeiro, FMI e essa galerinha, eles previam no início do ano que a gente ia crescer 0,8, né? Erraram feio porque eles erram quase sempre, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles dizem que a gente saltou 2 posições, mas parece que foram 3 na verdade, né? Que a gente estava em 12º, a gente chegou à 12ª economia do mundo em 2022 e depois a gente vai ver aqui, acho que foi a 14ª em 2021, tá? A lambança, a direita brasileira transformou o Brasil na metade do que ele era, né? Porque o Brasil chegou a ser a 6ª economia do mundo em 2010 e, enfim, né? E eles transformaram a gente na 14ª, ou seja, né? E por último, vale dizer também que essa aqui é uma previsão do FMI, e eu estou citando o FMI, eu não costumo citar o FMI como fonte, porque o FMI é uma instituição dominada pelos Estados Unidos e cujo objetivo principal é emprestar dinheiro para países mais pobres, ou para países que precisem eventualmente de grana ali, mas a partir de uma série de exigências que tem a ver com a agenda dos Estados Unidos para a região. A agenda é essa que eles dizem para a gente fazer, mas eles mesmos não fazem, né? Só para você ter uma ideia, o PIB dos Estados Unidos é mais de 12 vezes o PIB brasileiro e eles ficam exigindo que a gente faça aqui uma série de controles que eles lá não fazem, tá? Então, enfim, também eu estou citando o FMI porque quando um mecanismo de direita, com hegemonia da direita,
né, faz um elogio a um governo de esquerda, é porque, se bobear, está até muito melhor do que eles estão dizendo, né? Então isso também é importante de ponderar aqui. Então é isso, tá? Continuando aqui, a notícia diz, né, no ano passado o Brasil estava na 11ª posição. Segundo o FMI, até 2026 o Brasil pode subir uma posição e tornar-se a 8ª economia do planeta, com um PIB estimado de 2 trilhões 476 bilhões. Vocês vão ver também que o Brasil está muito pertinho da Itália, né, que é a 8ª, bem perto mesmo, assim, é coisa de bilhões ali, não, né, é bem fácil, até porque o Brasil também é um país muito maior que a Itália, tem uma população que é o triplo da Itália, então mais do que o triplo, na verdade. Então, quer dizer, a tendência é a gente passar a Itália aí. Talvez a gente possa crescer até mais, né? Porque, como eu falei, as previsões do mercado financeiro, dessas instituições de direita para um governo de esquerda, geralmente são abaixo do que a gente consegue fazer, né? E para finalizar aqui a notícia ainda, diz o seguinte, né? Para o Brasil, o FMI projeta crescimento de 1,5% no próximo ano. Se eles estão projetando 1,5%, a gente vai crescer mais de 2%, pode ter certeza disso, né? A projeção é mais baixa que a da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que prevê expansão de 1,8% para a economia brasileira em 2024. O Ministério da Fazenda projeta crescimento de 2,2%, né? Então é mais provável que, se não acontecer nenhuma crise mundial, nenhum tipo de, né, nada ali fora do padrão, a gente vai crescer mais de 2% com certeza, né? Agora vamos lá então, as maiores economias do mundo, tá, esse ano, para vocês terem uma ideia aqui. Em primeiro lugar, Estados Unidos, continua a maior economia, 26,95 trilhões de dólares, tá, o PIB. Segundo lugar, a China está crescendo, está chegando ali nos Estados Unidos, está com 17,7 trilhões, tá? E aí houve uma mudança importante aqui no terceiro lugar, né? A Alemanha passou o Japão pela primeira vez depois de décadas, né? O Japão foi a segunda maior economia do mundo durante muito tempo, até a China, né, crescer nos últimos 20, 30 anos, nos últimos 20 anos especialmente, né? E aí a China passou, o Japão ficou a terceira economia esses 20 e poucos anos aí, né? E agora a Alemanha pela primeira vez passa o Japão e é a terceira maior economia do mundo, a maior economia da Europa, tá? Inclusive mais uma prova dos argumentos patéticos do Bolsonaro, Paulo Guedes, essa gentalha que fica dizendo que o trabalhador tem que escolher entre mais direitos e menos emprego ou menos direitos e mais emprego. Porque a Alemanha, por exemplo, é o país na Europa que tem a maior seguridade de trabalho ali, é o país onde os empresários mais gastam para poder manter os trabalhadores e está crescendo aí, já é a terceira maior economia do mundo, passou o Japão, então quer dizer, né? Isso, e está muito acima da Inglaterra, que é a segunda da Europa, né, que está mais de 1 trilhão abaixo da Alemanha, né, com uma população parecida ali. Então, mais um argumento da direita que se mostra patético, né? Então a Alemanha está com 4 trilhões 430 bilhões de dólares, o PIB, o Japão 4 trilhões 230 bilhões de dólares, a Índia é o quinto com 3 trilhões 730 bilhões, Reino Unido, né, que é a Inglaterra, 3 trilhões 330, a França em sétimo com 3 trilhões 05, e essas posições aqui, Índia, Reino Unido e França, têm variado bastante nos últimos anos também. A Índia passou para quinto, daqui a pouco ela cai para sétimo, a Inglaterra vai para quinto, a França vai para quinto, a Inglaterra sexto. Estão brigando aqui por esse quinto lugar, tá? Esses três países aí, Índia, Inglaterra e França, tá? A Itália é a oitava, né, como eu falei, com 2 trilhões 190 bilhões, e o Brasil a nona com 2 trilhões 130 bilhões, quer dizer, são 60 bilhões de dólares aí que separa o Brasil da Itália, é papo de um ano aí para a gente superar isso aí, tá? E a décima é o Canadá com 2 trilhões 120 bilhões, tá? Uma outra coisa importante dizer em relação à Índia, né, é que ela está crescendo bastante aqui porque a sua população também está crescendo gigantescamente, já passou a China aí, né, já é o país mais populoso do mundo. Agora, está crescendo sem diminuir exatamente as desigualdades sociais. Então esse é um crescimento que é muito mais ali absoluto do que, né, no sentido mais amplo do termo, tá? Essa posição da Índia deriva muito mais do tamanho da sua população do que propriamente
de um avanço no sentido mais amplo do termo aí também, tá? E aí, pessoal, né, só para finalizar aqui essa notícia, para a gente passar para essa comparação com os anos anteriores, o Lula foi para a rede social X, né, que é o antigo Twitter, e deu uma debochada, né, porque essa galerinha do mercado, né, quando lê esse mercado, na verdade é um mercado financeiro, né, porque o mercado produtivo pensa invariavelmente de maneira diferente desse tal mercado financeiro, mas o mercado financeiro tem aí, né, através desses comentadores, de comentaristas, enfim, né, de economia, que ficam aí, né, enfim, repetindo o que eles querem na grande imprensa, tem dito aí que o Lula está com sorte, está com muita sorte, blá blá blá, né? E aí o Lula virou e falou, vocês não sabem o trabalho que dá para ter tanta sorte, né? Por quê? Porque ele está fazendo uma coisa que o Bolsonaro não fez, está colocando em prática um projeto efetivo de Estado, né? E não ali ficar dando desculpinha, né? Bolsonaro recentemente pegou o microfone para dizer que o presidente muito ajuda quando não atrapalha, né? Quer dizer, não tem projeto, e a direita é isso aí, porque mesmo as pessoas que não são idiotas como Bolsonaro, mas são de direita, normalmente elas fazem isso, né? Chegam no Estado e começam a terceirizar, privatiza, retira e terceiriza uma parte das coisas. Uma outra parte, o que eles fazem? Eles funcionam a favor dos ricos, a favor do mercado financeiro e a favor dos gringos, também tem isso, né? Então muitas vezes nem é terceirizar, eles simplesmente vão a favor deles lá, dos ricos e tal. Então quer dizer, a esquerda tem projeto, a única forma de colocar em prática um projeto efetivo de Estado no Brasil é através da esquerda. Não existe isso na direita, tá? Então, pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre a evolução da coisa, tá? Desde 2002, que foi o último ano do Fernando Henrique Cardoso, vale a pena aqui ponderar, né, para mostrar o quanto que o Brasil cresceu durante os governos Lula e Dilma, e depois voltou a cair com o Temer e especialmente com o Bolsonaro e Paulo Guedes, tá? Então, em 2002, a gente tinha o seguinte quadro aqui: os Estados Unidos era a primeira economia do mundo, Japão segunda, Alemanha terceira, Reino Unido quarta, França quinta, a China já tinha chegado ali em sexto, né, estava subindo, em 2002 estava crescendo ali, e o Brasil era naquele momento a 13ª economia do mundo, tá? Só para se ter uma ideia, a China ultrapassou o Brasil em 96, tá? No segundo ano do Fernando Henrique, estava ali naquele crescimento, né? Portanto tem mais ou menos aí uns 27 anos. A China ultrapassou, a China era menor que o Brasil em 96. Hoje a China é 8 vezes maior que o Brasil, né? Então alguma coisa tem aí para explicar isso, né? Porque a população da China já era gigantescamente grande, com perdão aqui da redundância, naquele momento lá. Então foi outra coisa que levou a China a crescer dessa forma, né? Um tipo de prática ali, um tipo de planejamento e um tipo de projeto que a gente não consegue fazer aqui por culpa da direita brasileira e por culpa das pressões dos Estados Unidos, certo? Então vamos lá, em 2003, no primeiro ano do governo Lula, acabou igual, o Brasil deu uma caidinha, foi para 14º, tá? E a partir daí foi só crescimento. Em 2004, os 5 primeiros não mudaram e o Brasil subiu para 13º. Em 2005, a China subiu 1, né, passou a França, e o Brasil subiu de 13º para 10º. Tá? Subiu 3 posições aí em 2005. Em 2006, a China passou também o Reino Unido, passou a Inglaterra, foi para 4º, e o Brasil continuou ali em 10º. Em 2007, a China foi para 3º, passou a Alemanha, e o Brasil também estava em 10º. Em 2008, mesmo esquema, o Brasil subiu para 8º, e aí em 2009, mesmo esquema aí dos 5 primeiros, quer dizer, em 2009 a gente tinha Estados Unidos, Japão, China, Alemanha e Inglaterra, e o Brasil era o 8º. Em 2010 a China passou o Japão, foi para 2º, e o Brasil subiu de 8º para 7º, tá? Em 2011, mesmo esquema, tá? Em 2011 terminou Estados Unidos em primeiro, China, aí a China consolidada em 2º, Japão em 3º, Alemanha em 4º, Inglaterra em 5º, e o Brasil chegou a ultrapassar a Inglaterra, aliás, a França era o 5º, né? E o Reino Unido 6º,
o Brasil chegou a passar a Inglaterra, chegou a ser a sexta economia no meio do ano ali, mas terminou um pouquinho abaixo ali, coisa de poucos bilhões também, como está acontecendo hoje com a relação à Itália, e terminou em sétimo, tá? Beleza, né? Então, e a gente manteve essa posição em 2012, 2013, 2014, e o ranking não mudou também. Em 2014 só teve uma mudança, o Reino Unido passou a França e passou a ser a quinta economia do mundo, tá? Em 2015 se manteve, tá? E em 2015 a China já era 3 vezes o Japão, ou seja, né, ela passou o Japão em 2010, em 5 anos ela triplicou a economia do Japão, a China, tá? E o Brasil caiu para nono em 2015, a Índia chegou a sétimo naquele esquema que eu falei, né, quer dizer, com um crescimento que é muito mais ali absoluto do que amplo, no sentido, no sentido mais profundo aí, mais complexo, e a Itália passou o Brasil, chegou a oitavo. Em 2015 vale dizer que teve aquela crise também que atingiu o Brasil, e a Dilma acabou tentando compor ali, colocando um neoliberal na economia, que foi o Joaquim Levy, e piorou, né? Obviamente que esse cenário que a gente tem discutido aí em vários vídeos aqui do canal também, tá? Em 2016 não mudou, né? Continuou, porque a gente estava ali não só com a crise econômica gerada por alguns cenários externos e também por essa questão do golpe da direita aqui no Brasil, Eduardo Cunha, pautas bomba, Aécio Neves, Joaquim Levy, o golpe, né, o impeachment contra Dilma e toda aquela lambança que a gente sabe aí. E o Brasil se manteve ali em nono, tá? E a Índia em sétimo, a Itália em oitavo, e em cima não mudou nada, tá? E aí vamos lá, pessoal, 2017 a Índia passou a França, chegou a sexta, e o Brasil subiu uma posição para oitavo, tá? No primeiro ano do Temer chegou a subir ali uma posiçãozinha, mas voltou a cair de novo, tá? Em 2018 a França voltou a passar a Índia, passou para sexto de novo, e o Brasil caiu para nono. E aí o Brasil continuou em nono em 2019, no primeiro ano do Bolsonaro, continuou em nono, não subiu, né? E a Índia voltou a passar a França e passou a Inglaterra também, chegou a quinta. Tá? A Índia chegou a ser a quinta economia do mundo em 2019. E aí o Brasil foi queda abaixo, né? Com perdão aqui da redundância também, né? Em 2020 a gente terminou o ano em 12º lugar, quer dizer, fomos ultrapassados pelo Canadá, pela Coreia do Sul, que é um paísinho minúsculo ali, com uma população de 4 vezes, né, menos que o Brasil, e pela Rússia também, tá? Então o Brasil era nono, passou para 12º, perdeu posições para Canadá, Coreia e Rússia. E aí o Reino Unido passou a Índia, né, e passou a ser a quinta em 2020. É o que eu falei, essa oscilação ali entre Reino Unido, Índia e França fica ali quase que todo ano, tem mudança. Parece que agora a Índia deu uma certa estancada ali, né, abriu uma distânciazinha razoável, mas isso aí a gente vai acompanhando. Em 2021 o Brasil caiu mais 2 posições, acabou em 14º, atrás de Austrália e Espanha, né? A Austrália é um país que tem 30 milhões de habitantes, 30 e poucos milhões de habitantes, quer dizer, daí mais ou menos umas 7 vezes menor que o Brasil, e passou o Brasil em 2021 com o governo Paulo Guedes Bolsonaro, né? E aí os bolsominions, os direitistas, ali muitas vezes tendem a tentar defender isso colocando a pandemia na história. A pandemia aconteceu no mundo todo, aconteceu na China, aconteceu na Austrália, aconteceu na Espanha, e eles cresceram e a gente caiu, né? Então a explicação é outra, né? Se a pandemia fosse localizada no Brasil, bacana, estava justificado, né? A gente caiu aqui porque com a pandemia atingiu o Brasil em cheio, a Espanha não teve pandemia, cresceu mais, a Austrália não teve, cresceu mais. Teve pandemia na Austrália, teve pandemia na Espanha, teve pandemia na China, teve pandemia nos Estados Unidos, continuaram crescendo e a gente não, né? Ou caíram menos que a gente, né? Essa é a questão, tá? E a França em 2021 passou a Índia e a Inglaterra, né? Nesse esqueminha que eu estou falando aqui, subiu para quinto, tá? Em 2021. E para finalizar, 2022 a gente teve Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Índia em quinto, né? Em 2022, tá? O Brasil acabou 2022 em 12º, subiu 2 posições ali, ficou atrás do Irã, né? Em 11º, tá? E, enfim, e aí, só para completar aqui 2020, né, que eu falei que o Brasil caiu para 12º, naquele momento ali, Reino Unido, França e Índia estavam praticamente empatados, a diferença era, sabe, no
no Photoshop, né, como se diz, tá? Enfim, e aí para finalizar aqui, pessoal, quer dizer, então, né, em 2022, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Índia, e o Brasil em 12º. Portanto, nós subimos, na verdade, 3 posições agora, né? Subimos do 12º para o 9º lugar, ultrapassamos o Irã, ultrapassamos o Canadá e ultrapassamos também a Rússia, né? Nesse último ranking que teve aí, tá? E aí a imprensa noticiou, para finalizar aqui essa comparação, no ano passado, né, em abril do ano passado, 2022, a CNN dava a seguinte notícia aqui, ó: Brasil cai para a 13ª posição, né? E eles dizem o seguinte aqui: a posição é a mais baixa do país desde 2003, em 20 anos, tá? Quase 20 anos, né? 19 anos, quando ficou em 14º lugar, e está distante do recorde no ranking, quando o Brasil atingiu o 7º lugar nos anos de 1995 e de 2010 a 2014, no final do governo Lula, né, e no início do governo Dilma, no primeiro ano da Dilma. Em 2020, o país saiu da lista das 10 maiores economias mundiais pela primeira vez desde 2007, tá? Então, quer dizer, isso aí foi a lambança criada pela direita no Brasil, tá? Nos últimos 4 anos aí que a gente teve, né, o governo do Bolsonaro, Bolsonaro, Paulo Guedes, mais aquele 1 ano e meio ali, enfim, 2 anos, né, 2 anos e pouco do Temer, tá? Porque, inclusive, apesar do Brasil ter ali melhorado um pouquinho nesse ranking no final do governo, no primeiro governo Temer, né, no primeiro ano do governo Temer, as medidas tomadas pelo Temer ali contribuíram radicalmente para a gente poder cair nos anos seguintes, né? E o Bolsonaro, Paulo Guedes, nessa dupla aí, essa duplinha bizarra, apenas manteve essas modificações bizarras ali que geraram essa queda, né, na economia brasileira, tá? E aí, para finalizar, pessoal, vamos só fazer uma referência aqui a um texto do Leonardo Sakamoto, que ele publicou, vou deixar o link para vocês também, um texto que ele colocou lá no Instagram, tá? Que eu acho importante aqui, porque ele fala de um detalhe interessante aqui que a gente tem que pensar, né? Ele diz: sacanagem, PIB do Brasil cresce, é 9º do mundo, mas dá prazer a poucos, tá? E aí ele escreve o seguinte aqui: há muita gente festejando, e com razão. O produto interno bruto, a soma das riquezas produzidas no país, deve crescer mais de 3% esse ano, contrariando a expectativa da maioria dos economistas. A situação não é perfeita, tem muito problema pela frente, mas os juros estão em queda, a inflação segue baixa, a renda média do trabalho aumentou e o desemprego caiu, né? Então, quer dizer, o Lula já anunciou aí um aumento real para o salário mínimo de 7%, que é uma coisa que não teve em nenhum ano do governo Bolsonaro, tá? O desemprego caiu para 7 e pouco, né? chegou a 14% com a direita no poder, deu uma caída no início do ano para 9%, agora estamos com 7 e pouco aí, que também está melhorando. E a inflação também está baixa e os juros também do Banco Central estão caindo, apesar do Bolsominion que está lá, né? Que ainda é um resquício aí do governo Bolsonaro, que a gente só deve resolver, parece que no ano que vem, né? E aí o Leonardo Sakamoto continua: mas é sempre bom lembrar que tão importante quanto o aumento do PIB é a garantia de que essa riqueza não fique concentrada nas mãos de alguns poucos, levando qualidade de vida para o grosso da população. Crescer é bom, mas esse crescimento deve beneficiar a todos, caso contrário não significa desenvolvimento, apenas progresso burro, né? É isso, e o progresso burro é isso, né? Esse progresso que gera melhoria para poucos e o número absoluto é de certa forma uma expressão que cabe no exemplo da Índia, né? É um progresso meio burro ali, porque hoje a Índia é a 5ª economia do mundo, né? Está na frente da França, da Inglaterra, né? da Itália, né? E aí quando você olha para a Itália, para a França, para a Inglaterra e compara com a Índia, você vê que, né, esses 3 países da Europa estão muito à frente em uma série de outros fatores, dentre os quais esse aqui que o Sakamoto pondera no texto dele, né? Então a gente precisa crescer o absoluto do PIB, mas também resolver essas questões, enfim, né, do contexto social, né, para que essa grana que está crescendo no absoluto seja bem distribuída e gere melhorias para a população de maneira mais ampla, tá? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi esse aí, tá? Para a gente comemorar aqui, né, mais essa vitória do governo Lula esse ano. Tem problemas aí, a gente tem que discutir, e eu estaria fazendo inclusive outros vídeos aqui
para falar de alguns problemas, só que eu estou sem conseguir resolver minha vida aqui, então, enfim, né, eu fico um pouco limitado aqui por conta disso aí, tá? E ao mesmo tempo a gente pensando aí não só nesses aspectos de melhorar a distribuição dessa grana aqui, né, mas também pensar no quanto que a direita não tem projeto para o país, a perspectiva, o horizonte da direita é muito pequeno, é muito medíocre, né? Quando a esquerda ganha, eles fazem previsões de 0,8, a gente cresce 3, né? Paulo Guedes, né, vomitou aí, né, no final do ano passado que se o Lula ganhasse a gente ia virar uma Argentina em 6 meses, ia virar uma Venezuela em 1 ano e meio, e é óbvio que estava mentindo, né? É óbvio que é um mentiroso, é um sujeito medíocre, na verdade, em vários níveis, né? E o fato concreto é que é a Argentina que está caminhando para virar uma Venezuela com o tal do Milei lá, né? A gente vai acompanhar isso aí também, beleza, pessoal? Então é isso, a gente volta no próximo vídeo do canal, grande abraço, tamo junto, fui!